Bora começar mais um Pode Explanar. E pra quem não conhece, né, esse, esse playlist aqui desse canal, eu pego uma entrevista, né, ou um vídeo, né, de alguém e tal, de algum youtuber, né, que esteja comentando sobre política, etc., os acontecimentos atuais, etc., né, é, pego, ou até de algum, a maioria deles agora virou deputado, né, pego algum vídeo sem ter visto antes, vou vendo aqui na hora, vou pausando e vou comentando em cima, né? Muitos desses são pessoas que eu sigo, de repente que eu admiro e tal, outros não admiro tanto mais, escuto o que eles falam, né? E tento de repente refutar alguma coisa e tal. Só que alguns deles, assim, os que eu admiro pelo menos, muita coisa eu tinha aliada, mas de vez em quando eles estão desalinhando, né, com as ideias, assim, não só minhas, mas eu acredito até que da maioria, né, especialmente os apoiadores do Bolsonaro, etc., né, e aí, sei lá, de vez em quando eu gosto de, sei lá, responder o pessoal, né, mas como a gente não tem acesso a esse pessoal, a gente faz um vídeo resposta mesmo, né. Então, vamos nessa. Bom, vamos, vamos ver o que o Vila, né, hoje a gente teve esses protestos aí, né, dos antifas e tal, o pessoal do Bolsonaro não foi pra rua, né, aí o Vila já veio fazer uma live agora à tarde, a gente já sabe como é que vai ser o tom, né, e também teve a divulgação aqui do vídeo do Olavo, fazendo um desabafo, etc e tal, cobrando um pouco o Bolsonaro, de algumas posturas, etc e tal, né. Então, tô, tô curioso para saber o que esse cara vai falar. Marco Antônio Villa, a gente já sabe como é que é o tom dele. De ter ocorrido as manifestações, ainda bem que ocorreram de forma ordeira, democrática, não caíram nas provocações dos bolsonaristas. Pô, já começou mal, né? De forma ordeira, democrática, etc. A gente viu um monte de gente sendo presa, né? A gente viu um monte de confusão, banco sendo apedrejado, etc e tal. Isso foi de forma ordeira. Cara, é impressionante a, a, a tentativa de alterar as informações para lhe beneficiar. Ou melhor, só porque o cara é contra, de todas as formas, o governo, o Bolsonaro, etc e tal. E aí ele tenta manipular a realidade, todo mundo tá vendo, cara. Aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, houve até prisões muito bem, a Polícia Militar atuou muito bem, ela está de parabéns, ao contrário, não gostei da atuação do domingo passado, nessa vez agiu corretamente, com planejamento, prendeu lá bolsonaristas que estavam com coquetéis molotov, com armas, etc, fez... É muita distorção da realidade, é muita distorção da realidade. Ou será que ele também não tá ligado que tem alguns infiltrados que tentam justamente fazer esse tipo de, de, de passar esse tipo de imagem, como a gente viu aquela situação lá da menina que tinha um bastão lá, Rivotril, etc e tal, depois a gente foi ver que era ligado ao grupo que se diz, né, nem lá nem cá, etc e tal, e foi tudo mais ou menos armado. É impressionante, mas vamos continuar. Muito bem, o que mostra quem eles são, né, aquilo que nós falamos todo santo dia, e mostrou também que o espaço da rua é o espaço dos que discordam desse governo criminoso contra os interesses nacionais, que é o governo do Jair Bolsonaro. Quero ver se ele vai falar alguma coisa sobre aglomerações irresponsáveis. Porque até agora, na imprensa tradicional, não vi ninguém falar sobre isso. E até, sei lá, 2, 3 semanas atrás, quem ousasse a sair do confinamento era taxado como genocida, eugenista, etc e tal, irresponsável. Que comete, como nós falamos todo dia, comprovamos, sucessivos crimes contra a Constituição. E a imprensa inglesa, por exemplo, hoje, outra vez preocupada com o Brasil. A imprensa europeia e americana, o mundo inteiro está preocupado com o Brasil, não reconhecendo mais o Brasil. Então nós temos que recolocar nosso país nos trilhos. E aí passa necessariamente pelo enfrentamento da questão política e pelo impeachment do marginal, por ele estar à margem da lei, que está à frente da presidência da República. Mas manifestações ocorreram, o noticiário, a situação é grave, eles estão querendo falsificar agora os índices, né, de contaminados. Não estão querendo falsificar, isso daí é outra narrativa que estão tentando empurrar. Ou vocês acham completamente tranquilo, como é sabido, né, como é público, né, que tem muitas informações sobre mortes que acontecem em outros dias, e aí são contabilizados todos no mesmo dia, e aí dispara o número de mortes, e dá a impressão que o negócio está escalando, mas não. Olha só, até agora eu não estou vendo
uma intenção clara de maquiar número. O que eu estou vendo, pelo menos, né, se tiver alguma coisa no sentido contrário, eu também vou criticar, né, se do tipo, se tiver suspeita de maquiar número para baixo, aí eu também vou criticar, mas até agora o que eu estou achando que eles estão fazendo é tentar colocar os números, a quantidade de mortos nos dias certos, porque a gente vê, por exemplo, fim de semana. Fim de semana tem uma defasagem completa do número de mortos. Por quê? Porque parece que tem um delay do pessoal que trabalha, parece que tem menos gente trabalhando no fim de semana, alguns estados que não trabalham, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e aí chega no fim de semana, são 300 mortos, 400 mortos, que não é a realidade. Né? Então, provavelmente, a auditoria vai ser para dar um equilíbrio nesses números. Né? Porque realmente não é possível que o vírus descanse durante o fim de semana. Todo fim de semana você tem, sei lá, menos 50% de morte. Então tem alguma coisa errada e tem que ser alguma coisa tem que ser corrigida. Não é possível. E aí tentam, pelo menos a imprensa, né, e os isentões tentam transformar essa correção ou auditoria numa tentativa de maquiar os números. Eu quero ver se terminar esse trabalho de auditoria, o número de mortos serem os mesmos, só que simplesmente readequando nos dias. Eu quero ver o que eles vão dar de desculpa em seguida. Do Covid-19, o que é um absurdo, né? Uma revolta de toda a sociedade, das entidades em face, Tribunal de Contas da União, etc. Isso não vai passar, ao contrário, desqualifica ainda mais o governo, que tem um cidadão lá que era dono de escola de inglês ou algo parecido, está no Ministério da Saúde, não entende nada daquele assunto, não entende absolutamente nada. Quer dizer, a desfaçadez que esse criminoso chamado Jair Bolsonaro faz à frente da República. É um negócio inacreditável, nós numa crise sanitária e ele brincando. Hoje foi conversar. Bom, um dos motivos que teve esse vídeo do Olavo era para pessoas começarem a tomar processo por declarações irresponsáveis, como essa que ele está fazendo, entendeu? Então, vamos ver se realmente vai surtir algum efeito esse aviso aí do Olavo, né? Saiu do palácio e voltou depois de carro. Volta a pé, homem. Tem preguiça de andar? Preguiçoso, Mandrião, né? Já pegou o carro, foi até o portão, falou com umas figuras patéticas que lá estavam, né? E aí pegou o carro outra vez e voltou. Mandrião, sempre o mesmo, és o mesmo. Mas, e um noticiário muito preocupante no campo econômico, tudo que nós temos. Mas hoje eu vou abrir uma exceção. É uma exceção, portanto, não vou voltar a esse tema. A exceção foi que, acho que todos vocês devem ter visto, né? O pseudo-filósofo, um cidadão que se intitula filósofo, ele parou na antiga primeira série do ginásio. Ele se intitula professor, não tem graduação, não tem licenciatura. E se proclama filósofo, é um pseudo-filósofo. Né? Esse cidadão, que é guru do presidente da República, foi homenageado na Embaixada Brasileira, lá em Washington, que recebeu condecoração do Bolsonaro, que não leu nenhuma linha do que ele escreveu, né? Porque nós sabemos que o incitatus não se interessa por leitura. Mas nesse caso fez bem, viu? Carvalho não tem lido mesmo, mas ele não lê porque ele é mandrião. Né? O Olavo de Carvalho, vou citar o nome literal do pseudo-filósofo, o pseudo-filósofo resolveu colocar um vídeo que é de uma aula, de 6 minutos e 35 segundos, de uma aula. Uma fineza no linguajado, uma coisa linda, maravilhosa. Platão, Aristóteles, Sócrates. Sabe quem tem fineza também no linguajar? E que você baba o ovo dele? Ciro Gomes. Trata como estadista, etc e tal, representação da oposição. E aí? Como é que fica esse duplo padrão? Poxa vida, Descartes, Pascal, Voltaire, Rousseau, Hegel, Kant, todo mundo ficaria extasiado vendo o filósofo, né? A linguagem que ele usa. É um tremendo cara de pau, né? Cara de pau. Inclusive, ele postou, vou antes falar, começar pelo fim, ele fez uma postagem aqui, ele vive postando fake news e perdeu na justiça e agora diz que tá sem dinheiro. Ele postou uma última dizendo assim: a verdade veio à tona, avô de Moro é fundador do PSDB, Aécio Neves é cunhado de Moro, com a prisão de ladrão Lula, a intenção era eleger Alckmin. Não contava com a eleição de Bolsonaro, a máscara caiu. Ele repostou isso daí, né? Aí diz ele, o pseudo-filósofo, recebi da minha prima Beth Steffen com um comentário 100% pertinente. Era o slogan de João Goulart: cunhado não é parente, Brizola presidente. Vamos explicar? Quão ignorante tu és um farsante filósofo pseudo. Né? Tremendo cara de pau. Primeiro, não era slogan do João Goulart. Segundo, o João Goulart, nessa conjuntura de 63 e 64, era inimigo de Leonel Brizola. Ou você não conhece? Leia, eu vou dar um livro, ensino bem devagarzinho. Né? Leia Jango, um perfil. Conheça um pouco a história do pré-64, especialmente 1961, 1964. Não fala bobagem, tu és um enganador. Né? Brizola era inimigo de Jango e vice-versa, apesar do Brizola ter casado com a irmã, Dona Neuza, a irmã de João Goulart. E esse slogan era dos brizolistas. Caraca, ele mesmo acabou de se desmentir, cara. É uma coisa tão vexatória, você nem precisa saber muito de história. Só escutar ele mesmo falando, ele se desmente pelos próprios fatos, que ele não consegue alterar fato, ele só consegue criar narrativa. E aí ele mesmo se desmente. O cara casado mesmo. É incrível. Era do Jango. Era dos brizolistas que diziam, porque na
Constituição de 46 que você não conhece, que você não leu, tu és um picareta, enganador, falastrão. Na Constituição de 46 tem uma passagem que proibia candidaturas de parentes. E sabe por que ela surgiu? Porque correu um boato em 46, durante a feitura da Constituição, da Assembleia Nacional Constituinte, que a dona Darcy Vargas poderia sair candidata em 1950. E um delírio que isso não ocorreu, ela nunca tinha, evidentemente, manifestado esse interesse. E aí alguns constituintes enfiaram essa passagem, né? Aí em 64, 63, 64, ela reapareceu essa questão, porque a Constituição de 46 proibia a reeleição. Né? E o Brizola não podia ser candidato por ser justamente casado com a dona Neuza. Daí que os brizolistas é que cunharam esse slogan. Cunhado não é parente Brizola, para presidente, e não o Jango. Né? Eu tive que dar essa explicação, vocês me desculpem, mas o sujeito é tão falastrão, tão enganador, né? Mas ser guru dos citatos é fácil. Agora, não vem não, pra cima da gente que tem conhecimento histórico, você não engana, tu és um falastrão pseudo-filósofo. Mas vamos lá, o pseudo-filósofo colocou um vídeo, né, no nível dele e do Bolsonaro, porque os dois estão ali em termos de linguagem, e fez ataques. Eu vou ler só um trecho, alguns trechos, evidentemente não vou ler tudo, né? Porque é um linguajado baixo, tem 6 minutos, é uma adendo a uma aula, para isso é uma aula. É aula, 6 minutos e 35 segundos. Ele disse o seguinte: o gabinete do ódio foi inventado contra mim, não contra Bolsonaro. Aí ele diz: o que esse Bolsonaro fez para me defender? Chega lá e me dá uma condecoraçãozinha, enfia a condecoração no seu, não vou dizer, no seu, etc, né? Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda, eu não quero a tua amizade. Bem, primeiro, aquela primeira parte que eu tô só fazendo um resumo, ele estava dizendo que no Orkut tinha milhares e milhares de páginas contra ele, que não há no mundo ninguém que foi tão atacado como ele. Olha o delírio, faz parte do quadro psiquiátrico, né? Olha que ninguém foi mais atacado que ele. Aí é delírio. Cara, você é a representação perfeita do que ele tá falando. Você tá fazendo um vídeo mais ou menos de meia hora só atacando o cara. Tem 24 minutos esse vídeo. 4 minutos foi falando sobre as manifestações. 20 minutos provavelmente vai ser atacando o cara. É a prova mais cabal do que ele tá falando é real. Puro, né? Delírio puro. E aí ele começa a cobrar o Bolsonaro. E aí é o melhor momento, né? Primeiro que ele se refere à condecoração e com essa linguagem bonita, bela, educada, tal. E aí ele continua. E agora ele está mais enfurecido. Nós vamos falar daqui a pouco o porquê disso tudo, né? Diz o pseudo-filósofo: porque eu fui seu amigo, mas nunca fui... Bom, o porquê provavelmente vai envolver, né, dinheiro, etc e tal, aquelas coisas todas, ou vai ser criação de uma narrativa fabulosa. Mas vamos continuar aqui. Mas você nunca foi meu amigo, você foi tão meu amigo quanto a Pepa. É como ele se refere de forma pejorativa à deputada Joyce. Bem, que até agora ele também não comentou nada sobre o escândalo que saiu sobre ela, sobre essa questão da coordenação de fabricação de fake news contra inimigos utilizando o dinheiro público. Supostamente, pelo menos, né? É impressionante como é que ninguém da grande mídia, ninguém que seja declaradamente inimigo do Bolsonaro consegue tocar nessa questão, que é uma questão gravíssima, inclusive envolvendo criação de CPF falso para comprar chip. Pelo menos foi o que a assessora confirmou em áudio, né? Agora, se foi a assessora que fez ou não, tem que ser investigado. É inacreditável o cara não tocar nesse assunto. Cara, gera muita desconfiança. Só tira proveito e devolve o quê? É que nem o Van Traub, dá uma condecoração. Tá brincando com isso, porra? Só essas multas que os caras estão cobrando de mim é pra me arruinar totalmente. Como é que eu vou sobreviver nos Estados Unidos sem um tostão furado? Não dá pra fazer isso, eu não posso ser remunerado pelo meu trabalho. Aí que é a questão. Vamos pegar esse ponto. O dinheiro, o vil metal. Essa é a questão que o falastrão tá mais preocupado. Vamos a ela. O falastrão tá preocupado com dinheiro, porque toda essa rede funciona com maus empresários dando muita grana pra esse tipo de pessoa. Enganador. Realmente é bem leviana essa acusação dele, mas vamos continuar. Antes dele prosseguir, eu vou até fazer já uma previsão. O que acontece? Ele vai falar sobre essa questão aí, né, do processo que ele recebeu. Eu nem vou citar aqui qual é o conteúdo do processo, que a censura está de vento em popa, né? STF está aí, então quer dizer, a gente tem que ficar caladinho, beleza. A questão é a seguinte: ele está em vias de receber uma enxurrada de processos por diversas opiniões que ele expôs aqui sobre quem apoia o Bolsonaro ser nazista, fascista, etc e tal, e não sei o que, papapá. Daqui a pouco as condenações, algumas delas, provavelmente ele vai ter que arcar com os prejuízos. Ele provavelmente vai ter o mesmo discurso a quem ele está criticando agora. Eu vou achar essa situação muito, muito peculiar e muito engraçada, inclusive. Mas vamos continuar, porque de fato foi o que ele fez, o Olavo de Carvalho, né, no caso. Ele deu a opinião dele, né, utilizando lá as mídias sociais dele, etc e tal, e ele está tendo que pagar o preço com isso, certo? Beleza. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa com ele agora.
O pseudo-filósofo falou na primeira série do ginásio, se autoproclama professor, conhecedor de história. Dei só um exemplo, porque ele falou sobre a questão de Django Brizola, né? Diz que conhece filosofia, incentiva a insubordinação de polícias militares e etc. E é o rei, né? Como mostrei essa fake sobre Moro, né? É o rei das fakes. E tá pagando uma indenização que ele tem que pagar, que é cara, a Caetano Veloso, pela acusação que ele fez, né? Que era mais uma injúria, calúnia e difamação, que é a fábrica dessa turma neofascista, neonazista. Eles vivem disso. Por isso que estão com medo danado do inquérito do Supremo Tribunal Federal, que tá pegando a turma. Já primeiro eles fizeram, a rede puxou alguns peixes, né? E o ministro Alexandre de Moraes disse, agora nós vamos jogar agora a segunda rede que vai pegar os peixes um pouco maiores. E aí tá o Carlos Bolsonaro. Porque a discussão toda é que o pilar hoje desse extremismo, fake news e etc, etc, com o Carlos Bolsonaro, e outra é o guru. Eu acho engraçado que esses caras falam com a boca cheia que o Carlos Bolsonaro é o comandante do negócio. Tá há 1 ano e meio já, ou 1 ano, com essa CPI. Esse inquérito também é mais de 1 ano e tal, não sei o que. E não conseguem achar uma... Porque vaza tudo. Tudo vaza. Vaza reunião, vaza conversa, vaza texto, vaza tudo. Tudo. Não tem absolutamente nenhum pudor em vazar nada. E até agora não veio uma prova cabal. Inclusive, ao contrário, vieram provas cabais de adversários que começaram essa história toda. Como justamente a Joyce, etc e tal. E daqui a pouco até sai alguma coisa do Frota aí, né? Vamos ver o que vai dar essa história aí. Mas, enfim... Agora ele tem a coragem de defender um inquérito inconstitucional que estão dando um jeito agora para torná-lo constitucional. É a famosa lavagem de ação. Só no Brasil mesmo para conseguir criar um escândalo desse, né? Mas vamos ver. E detalhe, ele está dedicando aqui 20 minutos à difamação ou, né, bater aqui no Olavo. Quero ver aceitar um debate com ele. Isso ele não tem coragem. Que construiu todo esse ódio durante anos, ao contrário dele dizer que foi atacado durante anos, ele construiu esse ódio, continua o guru. Aí ele tá falando, só com essas multas que os caras estão cobrando de mim é pra me arruinar totalmente, como é que eu vou sobreviver nos Estados Unidos se um tostão furado? Não dá pra fazer isso, eu não posso ser remunerado pelo meu trabalho. Estão chegando nisso e agora ainda estão juntando a Pepa, o Felipe Feto, umas bobagens que ele diz aqui. É óbvio que se você estuda um pouco a linguagem desse pessoal, aí não interessa, continua ele. Há décadas existe esse gabinete do ódio controlável. Porra, e vem esse presidente dizer que é meu amigo? Não é meu amigo não, ele simplesmente se aproveitou e vai dar uma condecoração, enfia a condecoração, etc. Aí não vamos dizer porque isso é linguagem de marginal, né? A seguir ele acusa Bolsonaro de prevaricação. Olha aqui, isso é importantíssimo, hein? E outra coisa, você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra ele. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte e o pessoal não consegue derrubar o seu governo? Eu derrubo ao delírio. Continue inativo, continue covarde. Eu derrubo essa merda, desculpe, desse teu governo, aconselhado por generais covardes ou vendidos. Eu não sei se são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior. Bem, só esse pedacinho, né? Tentando fazer uma leitura cuidadosa do texto histórico, o que nos ensinam nas primeiras aulas de metodologia, né? A crítica externa e interna aos documentos. Vamos chamar esse documento histórico, vai, vamos ser otimistas, né? Ou seja, ele está dizendo que o Bolsonaro vê o crime, que eles estão cometendo, presencia em flagrante e não faz nada contra isso. Portanto, eu presumo que seja corrupção, né? Então ele está dizendo que ele... Não, você está presumindo completamente errado. O que ele está falando é em relação ao STF. Tudo que o STF está fazendo. A visão do Olavo é que teria condições do presidente dar uma voz de prisão por todos esses escândalos que estão sendo realizados na frente dele. É isso. Não adianta você querer agora tentar imputar situações que simplesmente estão completamente fora de qualquer imaginação aqui. Mas continue. Prevaricou. Portanto, ele está fazendo uma acusação gravíssima. E como ele tem relações muito próximas com a quadrilha, com o crime que está no poder, com toda aquela caterva, ele deve saber coisas que eu, você, nós não sabemos. Então, caberia à justiça perguntar a ele quais são os crimes que o presidente tem conhecimento e está escondendo e que o presidente, portanto, é um covarde e que ele pode, revelando esses crimes... Ele falou com todas as letras. Investigação no Foro de São Paulo, etc e tal. Eu não sei por que você está se fazendo de bobo dessa forma. Ou você está num outro estágio de delírio, porque eu já te enquadrei no grupo dos delirantes, que você simplesmente ignorou toda essa parte que ele falou. Pseudo-filósofo derrubar o governo. Então é algo muito grave. Então ele tem, a justiça brasileira, eu acho que tem de agir, né? Temos de perguntar aqui a esse senhor, o pseudo-filósofo, quais são os crimes que só ele conhece do presente que são tão graves que podem derrubar o governo. E olha quem tá falando é o guru do marginal, hein? Ao final, né, de toda essa história toda, ele diz o seguinte, então o que tem de fazer? Você quer me ajudar? Podia ter processado esses, não vou dizer, F da P, há 10 anos, esperou que eles me processem. Tá fazendo o serviço tarde e porcamente. E aí continua, tá num delírio, ele tava alterado, não sei por razão, o que ele fez, mas ele tava super alterado, o cidadão. Eu não tenho condições de fazer isso, pesquisar crimes, né? Quantos assessores você acha que eu tenho?
Agora o presidente não tem assessores para fazer isso. Quer dizer, nós vamos pegar a assessoria presidencial para proteger o Olavo de Carvalho. Olha a leitura que eles têm da estrutura de Estado e de funcionamento de governo. Ele acha, portanto... Não, não foi exatamente isso que ele falou. Ele estava, na verdade, fazendo um apelo aos apoiadores dele, aos seguidores, apoiadores e tal dele, não necessariamente o presidente. O presidente ele está querendo que comece a processar quem fala mal do próprio presidente, como você, né? Ele está querendo que use a estrutura, realmente, que o presidente tem direito para processar os jornalistas, processar todo mundo que fale mal do presidente, não dele. Dele o que ele quer são os apoiadores, alunos, etc e tal, que se dizem amigos, etc, para também dar um apoio jurídico nesse sentido. Que os assessores, a estrutura de governo, tem que estar em defesa dele, do pseudo-filósofo, que parou na primeira série de ginásio e se autoproclama professor. Bem, e com essa linguagem marginal, continua o pseudo-filósofo, o falastrão, né? Ele diz o seguinte: agora, presidente, não tem assessores para fazer isso? Quantos crimes contra o Olavo você investigou, seu Bolsonaro? Quer dizer que cabe ao Bolsonaro investigar supostos crimes contra o Olavo. Olha o delírio! Olha, achar que esse homem tem algum conhecimento filosófico, histórico, sociológico, político? Tem nada! É um falastrão que engana os rastaqueras, né? Continua. Agora, quantos crimes contra o Olavo você investigou? Nenhum! Você nem se interessou, né? Esse seu Ravan vem aqui dizer: vou ajudar. Vai ajudar não vou dizer C e algumas letras. Você vai comprar aviãozinho e se vestir de Zé Carioca. Você é um palhaço. Opa, essa eu gostei. Aí, tamo junto. Pô, parabéns, Zé Carioca, essa eu adorei. Excelente, parece o Zé Carioca mesmo. Não, mas não, parece inteiro, porque o Zé Carioca era um cara esperto, né? Mas realmente esse é bom. Esperto não, malandro. Zé Carioca, vamos chamar agora o Ravan, como o senhor chama, né? De Zé Carioca, né? Você é um palhaço! Pô, chamou o Ravan de palhaço. Vamos chamar de Ravan. Não é o nome dele, mas tudo bem, como tá aqui. Isso que você é. Eles têm toda a razão, é por causa de empresário como você que o Brasil tá nessa M, etc. Gente que não tem cultura e não gosta de quem tem. Bando de invejosos, filhos da, etc. Eles não têm cultura. Aí então concordamos, são nossas taqueras. E agora, a questão toda disso tudo é o seguinte: a que ponto baixo chegou o Brasil, né? Nós merecemos ter um cidadão como esse nomeando ministro. Ele nomeou o Ricardo Vélez, ministro da Educação. Nomeou. Cara, ele não nomeou ninguém, ele simplesmente dava a opinião dele sobre algumas pessoas e o presidente simplesmente apostava naquilo ou não. Ele não nomeou ninguém. Ninguém. Weintraub, ministro da Educação. Nomeou Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do Itamaraty. Teria, segundo ele, nomeado a Regina Duarte, etc, etc, etc. É possível. Esse homem foi homenageado na Embaixada Brasileira em Washington. Foi uma vergonha com a extrema-direita norte-americana. Ele pega tudo que a extrema-direita americana faz, recicla e apresenta como se fosse um prato novo recém-preparado. É comida requentada. É comida requentada. É um homem que não conhece nada de filosofia, de política, de sociologia. Inclusive, na sua fala, ele faz uma construção desse seito. Não conhece nada, mas você não tem coragem de debater com ele. Minutos de aula, né? Que ele, na verdade, ele está querendo dizer que era não cita, mas é o que ele espalhou, e como ninguém lê, os rastaqueras que o seguem, né? Diz que o Lenin teria dito isso. Ele não falou: você tem que fazer o que você queria fazer, mas imputa aos outros. O Lenin nunca falou isso. Nunca falou. Mas é o rastaqueras, as pessoas acreditam num falastrão. E o falastrão, então, acusa, portanto, o presidente, e isso é muito importante, de corrupção, e acusa empresários. Aí no Estadão, estou soltando agora como fonte o Estadão, diz o seguinte, segundo o jornal Estado de São Paulo, que eu estou lembrando agora aqui. Diz a manchete em cima o seguinte: Olavo, Hang pede que empresários deem dinheiro ao Olavo de Carvalho para continuar lutando pelo Brasil. Lutando pelo Brasil está entre aspas. O empresário Luciano Hang, dono da rede Ravan, decidiu apelar a um grupo de empresários para financiar o guru dos bolsonaristas, Olavo de Carvalho. Por meio de um grupo do WhatsApp, Hang disse aos amigos que o Olavo está sem dinheiro. Coitado. Quem quer dinheiro? Ele está sem dinheiro. E que precisa de apoio financeiro para continuar lutando pelo Brasil. Lutando pelo Brasil. Temos que ajudá-lo financeiramente. Está chateado, precisa de mais ajuda para continuar lutando. Zé Carioca. Desculpe, não é Zé Carioca. Zé Carioca, como ele chama. Luciano Hang. Ele parece que não tem alta conta, não. Não tem, viu? Palhaço não. Palhaço é como ele o chama, desculpe. Ele não tem alta conta, não. Olha o que ele diz. Aí o pessoal do grupo respondeu: pede pra ele vir ao Brasil, então. De longe é fácil. Um outro falou: deve estar ficando louco. Correto, esse que falou. Muito bem. Ele vive de criar polêmica. Em uma criada ele consegue vender cursos online para incautos. Vejo com uma fé. Opa, parabéns. Esse aqui é Zé Carioca. Desculpe, Hang. Zé Carioca, como ele te chama, né? O teu amigo. Ele vive de criar polêmica. Em cada uma criada ele consegue vender cursos online para incautos. Vejo como uma fé. Perfeito. Aí depois ele resolveu gravar um vídeo voltando atrás, dizendo que apesar de tudo ele continua apoiando o Bolsonaro. Mas aí vamos pegar essa questão e dar um fecho. Vamos lá. Agora, a questão que fica para todos nós, né? Ele falou todos os palavrões aqui, que não vamos falar, isso aqui é uma linguagem de marginal, típica. Por isso que eles se dão bem, né, esse pessoal, porque eles são marginais, até na linguagem. Eles são marginais, né? Esse aqui tem que cumprir as decisões judiciais, pagar as indenizações.
né, que a justiça o condenou. Ele falou em pedofilia em relação a Caetano Veloso e tem que pagar uma indenização milionária e não tirou a postagem até hoje. Essa acusação que agora ele fez ao Moro, dizendo que o Moro era toda a questão do Aécio, etc. tal, um absurdo, isso nunca existiu. Esse homem é que criou esse ódio, ele é um dos principais, não é o único, um dos principais responsáveis por esse momento de ódio que o Brasil vive. Ele ficou fazendo isso durante anos construindo esse ódio, semeando um terreno de ódio e está colhendo agora. E nós é que estamos colhendo, porque esse homem está lá nos Estados Unidos, o Jim Jones da Virgínia, né? E nós é que temos que encontrar uma solução no campo da Constituição, no campo da democracia, para resolver esse impasse construído por esse cidadão, pelo pseudo-filósofo, né? O Platão de Botequim, né? E tudo que ele falou aqui, as acusações que ele faz, ele chamou o presidente Kovács, é ele o presidente, isso não me interessa. Eu quero saber da corrupção. Cara, eu quero saber o seguinte, como é que ele chega a essa conclusão de que o Olavo, sei lá, ficou semeando e agora, né, criou um rebanho, etc e tal, de anos e anos, né, construindo, né, narrativa, sei lá, que e tal. E aí ele indiretamente ele está chamando a gente, quer dizer, eu não sou um seguidor do Olavo, mas assim, eu nunca li um livro dele, mas assim, eu vi muitos vídeos dele, concordo com muita coisa que ele fala e que eu acho um cara super inteligente, bem informado e realmente tem informações assim diferenciadas, né? Beleza. Mas a questão é a seguinte, então quer dizer que a gente, né, o brasileiro, pelo menos o que elegeu, né, Bolsonaro e tal, isso aqui é tão idiota, imbecil, estúpido, que consegue cair numa ladainha de qualquer um e seguir aquilo eternamente? Não é isso. Ele não entende o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte: teve um sentimento compartilhado da sociedade brasileira e, por um acaso, algumas pessoas que estavam falando coisas há muito tempo estavam se encaixando com esse sentimento. E aí, por isso que eles realmente ganharam valor. Como o Bolsonaro, como o Olavo de Carvalho, como alguns outros também, vários outros também, né? E aí eu pergunto o seguinte: se ele, né, tem esse poder e tal, não sei o quê, para angariar seguidores e tal, não sei o quê, por que você não tem um poder desse tipo? Já que você também é mega, né, culto, inteligente, não sei o quê, e tal, e tem as melhores intenções do mundo, etc e tal, por que você não tem esse mesmo poder? Por que as pessoas não seguiram o Vila? Por que a gente não tem Vila Minions aí, por exemplo? Né? Por quê? É porque as pessoas não têm cultura suficiente para entender o que você fala? Fica uma coisa muito discrepante. É isso que eu quero saber. Eu quero saber o que esse cidadão sabe de corrupção no governo. Ele deve saber muito, porque ele acusa o presidente de prevaricação, né, que ele está prevaricando e que ele pode derrubar esse governo. Pronto, agora isso daí vai ser repetido eternamente e provavelmente também com toda a patotinha. Toda a patotinha, que o Olavo de Carvalho sabe de corrupção no governo e tem poder para derrubar. Aí o Olavo provavelmente vai ter que fazer um outro vídeo exclusivo falando a prevaricação em relação a atitudes que não foram tomadas contra o STF, contra membros do STF, contra membros do Congresso, contra diversas pessoas que estão agindo claramente golpista, ou pelo menos isso é o que parece, né, pra gente, né? Então, já estou vendo essa narrativa sendo construída aí e explorada durante a semana inteira. Pelo que ele sabe. Sendo assim, ele deve ter informações explosivas e deve ter muita coisa de corrupção que ninguém, as autoridades no Brasil, ninguém sabe, nem eu, você ou as autoridades. Então, vamos aguardar agora os próximos passos disso tudo, né? E é triste ter de falar isso, perder tempo de tocar essa questão, mas por que nós estamos falando isso? Porque esse homem exerce poder de fato, nomeou ministros, né? Esse homem foi condecorado, era considerado referência para o Bananinha. Ainda bem que o Bananinha não foi, mas o embaixador que está lá, no lugar do Bananinha, é ligado a esse homem. Esse homem é que indicou o embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Tentou Bananinha, não deu certo. Pôs o cidadão lá. Esse homem nomeou dezenas de pessoas no governo hoje. Essa situação caótica, que esse governo é o caos, é a bagunça, é a anarquia no sentido vulgar da expressão, é produto também desse homem. Então agora eu pergunto como os seguidores do Falastrão, que não conhecem história, sociologia, política, antropologia, filosofia, conhece coisa alguma. É um tremendo enganador. Esse homem, entre e pesquise quem ele era aqui em São Paulo. Como ele vivia, né? Tá farto, todo mundo conhece, as pessoas mais velhas. Aí vão ver quem é esse farsante. É um farsante, não sabe nada de cenário de ciência humana, não sabe nem nada. É um enganador. E que os rastaqueras, inclusive o Zé Carioca, desculpe, é Luciano Hang, né? Zé Carioca é como ele o chama, caem, né? Porque não sabe nada, não sabe coisa alguma. Agora, eu vou fazer usar aquilo que os seguidores do Falastrão sempre diziam. Já que o pseudo-filósofo disse que vai derrubar o governo, aguardo, que ele vai derrubar o governo, tem corrupção, o presidente prevaricando, né?
Caraca, impressionante. Já repetiu isso 3 vezes, sendo que não teve nada que deu a entender que tinha alguma coisa ligada à corrupção. É o sonho dessa galera, é ver alguma coisa de corrupção sendo revelada. É o sonho, é o sonho. Frente a todos os bandidos, eu pergunto o seguinte: o Olavo tem razão? Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal... Tá bom já, né? Então vamos nessa.